Se é cristão, precisa de ouvir isto. O dia em que Jesus expulsou os vendilhões do templo é um momento de puro dramatismo divino que nunca irá esquecer. Estava perto da Páscoa e Jesus viajou até Jerusalém. No templo, encontrou mercadores a vender gado, ovelhas e pombas, e cambistas sentados às suas mesas. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois. Derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se então da Escritura: O zelo da tua casa me consome. Os judeus interrogaram-no, pedindo-lhe um sinal da sua autoridade. Jesus respondeu: Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles ficaram perplexos, dizendo: Levou 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus estava a falar do templo do seu corpo. Quando ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se das suas palavras e acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Alguma vez se questionou sobre o seu propósito? Tal como uma pedra numa pedreira, podemos sentir-nos brutos, indefinidos. No entanto, a Bíblia chama-nos pedras vivas, escolhidas por Deus para um propósito sagrado. 1 Pedro 2, 5. Lembra-nos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Não somos apenas pedras comuns. Estamos vivos, cheios do Espírito de Deus. Somos as pedras desta casa espiritual, cada uma única, cada uma essencial. Deus nos escolheu e nos molda para a sua glória. Todo o grande edifício precisa de uma fundação forte, uma pedra angular que suporte toda a estrutura. Em Efésios 2, 20, Paulo escreve: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Jesus é a nossa pedra angular, a rocha sobre a qual a nossa fé é construída. Tal como uma pedra angular fornece estabilidade e força a um edifício, Jesus fornece a base inabalável para as nossas vidas. Ele é a rocha que resiste às tempestades da vida, a âncora que nos mantém firmes em tempos de angústia. Quando colocamos a nossa fé nele, estamos a construir sobre alicerces sólidos que nunca podem ser abalados. A beleza de uma pedra angular é que ela não só suporta como também conecta. Todas as outras pedras alinham-se com ela, encontrando o seu devido lugar na estrutura. Da mesma forma, quando centramos as nossas vidas em Cristo, encontramos o nosso verdadeiro propósito e identidade. Tornamo-nos parte de algo muito maior do que nós próprios, o reino eterno de Deus. É uma lembrança de que não estamos sozinhos na nossa jornada de fé. Estamos ligados a Cristo, a nossa pedra angular, e uns aos outros. Os apóstolos e profetas fazem parte do nosso alicerce espiritual. Os seus ensinamentos, preservados na Bíblia, guiam-nos e instruem-nos. Como pilares, sustentam a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo tornou-se um poderoso defensor da fé. As suas cartas continuam a inspirar os crentes hoje. O profeta Isaías falou do amor e da redenção de Deus. Estes homens e mulheres eram fiéis. Proclamaram corajosamente a verdade de Deus. As suas vidas são um testemunho do poder da fé. Secção 4. Um chamado para construir. O nosso papel no desígnio grandioso de Deus. Cada um de nós é chamado a ser construtor no reino de Deus. Mas o que significa construir sobre este alicerce? Significa permitir que a palavra de Deus transforme os nossos corações e mentes. Significa viver a nossa fé de forma prática, demonstrando amor e compaixão pelos outros. 1 Coríntios 3, 11. Lembra-nos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não temos de reinventar a roda ou criar o nosso próprio plano.
Simplesmente precisamos de construir sobre o alicerce que já foi lançado para nós. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada esforço para tornar o mundo um lugar melhor, é como adicionar outra pedra a esta casa espiritual. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, como diz em Efésios 2:10. É um apelo à ação, um convite para participar em algo extraordinário. Não somos espectadores passivos, somos participantes ativos na obra contínua de redenção e renovação de Deus. Secção 5. O poder transformador da comunidade. Unidos num propósito. Não fomos feitos para construir sozinhos. Assim como as pedras são encaixadas para criar uma estrutura robusta, precisamos uns dos outros. Somos projetados para viver em comunidade, para apoiar e encorajar uns aos outros na nossa fé. Hebreus 10:25 encoraja-nos a não deixarmos de nos congregar, mas a encorajarmos-nos uns aos outros. Quando nos reunimos com outros crentes, somos fortalecidos e equipados para viver a nossa fé no mundo. Experimentamos a alegria da comunhão, o conforto da fé partilhada e o poder da oração conjunta. A igreja não é um edifício, mas um corpo, um organismo vivo composto por muitas partes. Cada membro tem um papel único a desempenhar, um dom para partilhar e uma contribuição a dar. Quando nos reunimos, criamos algo belo e poderoso, uma tapeçaria tecida pela graça de Deus. É uma lembrança de que precisamos uns dos outros. Precisamos do amor, apoio e encorajamento dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E temos algo valioso para lhes oferecer em troca. Secção 6. Um testemunho vivo. Brilhar a luz de Deus. À medida que permitimos que Deus nos molde em pedras vivas, tornamo-nos um testemunho da sua graça e poder. Esforcemo-nos por ser uma luz brilhante num mundo em trevas, refletindo o amor e a verdade de Deus. Mateus 5:16 lembra-nos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um farol de esperança num mundo que precisa desesperadamente do seu amor.